turma, 121 e 122, estamos continuando com o nosso processo dos estudos voltados para os blocos econômicos. Queremos convidar a presença de Jesus para uma oração nesse momento. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 121 e da 122. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, para que eles possam ter a tua paz, o teu amor, o teu carinho vindo dos altos céus. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, durante esse módulo, que nós estamos estudando o módulo número 3 da sua apostila, nós já estudamos, os blocos econômicos e comércio internacional. Então, nós já estudamos um histórico sobre os blocos econômicos, falamos sobre o GATT, falamos sobre a OMC, Organização Mundial do Comércio. Focalizamos, por exemplo, os blocos econômicos conforme a sua classificação em estágios diferenciados. Falamos sobre o primeiro estágio, Zona Livre de Comércio. Falamos sobre a segunda, Zona Aduaneira, no qual o Brasil participa dessa zona aduaneira, que é o Mercosul. Falamos sobre o terceiro estágio, que é o mercado comum, no caso a União Europeia. Falamos sobre o quarto estágio, União Econômica, também essa União Econômica faz parte também da União Europeia. E o quinto estágio, nós falamos sobre integração econômica total. E aí, na apostila nos propõe que ainda não tem um bloco econômico que esteja nesse quinto estágio. Depois também nós comentamos com vocês na página número 32 sobre o Mercosul, falando sobre o Mercosul, o ano que foi criado, dia 26 de março de 1991. Falamos que inicialmente foi o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai que fizeram parte dessa composição do Mercosul através do Tratado de Assunção. Depois, em 2012, a Venezuela foi aceita, e em 2013 foi então finalizado o contexto da Venezuela fazer a aceitação concretizada. Também falamos sobre os objetivos do Mercosul, livre circulação de mercadorias, serviços, fatores produtivos, e esse estabelecimento da TEC, que é a Tarifa Externa Comum. Comentamos também sobre a importação, a exportação. Depois nós tivemos essa adesão da Bolívia, de adentrar no sistema. Falamos sobre as vantagens do Mercosul e a questão do próprio Brasil. Também eu pedi para vocês darem uma olhada nessa tabela aqui, relacionado ao Mercosul. Depois da página número 33, nós falamos sobre a questão, por exemplo, de que alguns fatores afetaram a economia dessa localidade. E aí 2012 teve esse impasse, o Paraguai ele retorna em 2014 e 2016 temos esse problema com a atual Venezuela. Também foi comentado em aulas anteriores sobre o NAFTA, Tratado de Livre Comércio da América do Norte, envolvendo os Estados Unidos, o Canadá e o México como sendo um fator de mão de obra em quantidade para essa localidade. Também comentamos com vocês sobre o ALCA, sobre a Unasul, a Comunidade do Caribe, o CAN, a LAD, que são outros blocos que também nós temos no continente americano, observado isso na página número 33 da sua apostila. Também nós comentamos também sobre o APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, na página 34,
né? E hoje, aula desse dia, nós vamos comentar com vocês sobre o ASEAN, que está na página número 35, e também a União Europeia na página 35 e 36. Então vamos estudar hoje com vocês sobre o ASEAN, um bloco econômico que nós temos também nesse espaço mundial da própria economia. E aí, nós vamos trabalhar com vocês sobre o ASEAN e falando alguns pontos importantes que se destacam da Associação das Nações do Sudeste Asiático. E vamos então colocando alguns pontos importantes relacionados a esse estudo relacionado à ASEAN. Primeiro, o significado, já foi colocado, Associação das Nações do Sudeste Asiático. E em 1967 foi assinado a Declaração de Bangkok, que originalmente integrava os seguintes governos em um bloco econômico. Então, esse ASEAN, ao ser criado em 67, nessa Declaração de Bangkok, propõe então uma associação de um bloco das nações do Sudeste Asiático. E propõe então os seguintes, propõe alguns países. E os países que vão adentrar nesse contexto, nós podemos colocar a Indonésia, a Filipinas, Malásia e Singapura. E o principal objetivo do ASEAN era o quê? O crescimento do comércio regional e a paz política entre esses países. Você sabe que esses países como a Indonésia, Filipinas, Malásia e Singapura se destaca pelo grande crescimento econômico, que até com a derrubada do WTC lá em Nova York, que era a sede da capital do mundo globalizado, foi transferido então para Singapura nesse local. Então, e a partir desse período, então a estrutura econômica mundial está focalizado então nessa região de Singapura. E o principal objetivo é fazer o quê? Que o crescimento comercial cresça nessa região, já que muitas vezes é esquecida por alguns países, já que temos o Japão, que é um país desenvolvido, temos a China, que é um país emergente, em grande crescimento, temos a Austrália e Nova Zelândia, que são países também ricos e desenvolvidos, mas esses países como a Indonésia, Filipinas, Malásia e Singapura eram países extremamente partir do zero para esse crescimento. E com destaque, por exemplo, ao país da Singapura, no qual teve esse crescimento comercial, regional, paz e política. E o ASEAN, com o passar do tempo, alguns outros países, tais como Indonésia, Filipinas, Malásia e Singapura, que formavam os 4 países, eles observaram que estava tendo um grande crescimento. E surge, então, mais outros 6 países, como membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. E vão fazer parte, então, a Tailândia, Brunei, Vietnã, Myanmar, Laos e Camboja. Você vê que alguns países, como Camboja, é um país que, saindo da estrutura do sistema socialista. E esses países, então, já formam os 6 mais 4, vai formar, então, no total de 10 países pertencentes à Associação das Nações do Sudeste Asiático. Agora, 2 países, eles fazem parte da ASEAN, mas são como observadores. Por exemplo, Papua Nova Guiné. Sabemos que Papua Nova Guiné ela faz parte do bloco econômico da Oceania, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Mas Austrália e Nova Zelândia quase desprezaram a economia da Papua Nova Guiné. Por isso que o ASEAN, observando
que esse país, Papua Nova Guiné, não tinha ligação econômica com nenhum bloco econômico mundial. Então, eles convidaram, né? Eles aceitaram o convite da Papua Nova Guiné para fazer parte, mas como o Estado observador. Quando você fala Estado observador, está dizendo o seguinte: esse Estado ele pode participar de todas as reuniões, observando tudo, mas não pode votar. Né? Não pode votar em questões econômicas ou políticas ou administrativas. A mesma coisa também o outro país que entrou como Timor-Leste. Então nós estamos totalizando praticamente 12 países nesse contexto. Primeiro, Indonésia, Filipinas, Malásia e Singapura foram os 4 que deram a origem em 1967 com a Declaração de Bangkok. Depois adentraram-se mais 6 países, que são Tailândia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja, totalizando 10 países. E 2 observadores, totalizando 12 países, Papua Nova Guiné e Timor-Leste. Então, com isso, até esse período antes de 1990, desculpem, nós tínhamos 12 países que faziam parte do seu contexto do ASEAN. Agora, o que ocorre no período de 1990? Sabemos que o 1990 teve já o início do mundo globalizado. Acabou a Guerra Fria, acabou esses 2 sistemas de blocos econômicos, capitalista e socialista, né? Capitalista liderado pelos norte-americanos, o socialismo liderado pelo bloco da ex-URSS, e com a derrubada do Muro de Berlim, então nos adentramos numa nova configuração que é chamado mundo globalizado. E no final da década de 1990, afetados pela crise econômica asiática, porque alguns países sofreram com essa estrutura por sair do mundo chamado socialista e para entrar no mundo globalizado, então teve um conflito muito forte, muito interno na questão econômica. A cooperação entre os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático se intensificou, juntamente com a aceitação do apoio financeiro de outros países, tais como a China, sendo um país emergente de socialismo selvagem, o Japão, sendo um país rico, Coreia do Sul sendo um país rico. Então, aí eles associaram o quê? ASEAN, que era formado de 12 países, mais 3. Então, ASEAN mais 3. ASEAN significa Associação das Nações do Sudeste Asiático, tendo 12 países, 2 observadores, como o caso Papua Nova Guiné e Timor-Leste. E adentra mais 3. Esse mais 3, China, Japão e Coreia do Sul. Eles não fizeram assim, a ASEAN agora vai ter 15 países. Não, eles fizeram assim, 12 países que formam o bloco chamado ASEAN e mais 3, como a China, Japão e a Coreia do Sul. Mas os Estados Unidos, né, observando toda essa situação econômica, eles também aderem a esse grupo. Então fica o quê? ASEAN mais 3 mais os Estados Unidos. Então, totalizando, vai ter o quê? 12 com mais 13, 15 e 1, 16. Mas esses 4 países que aderiram depois, eles não entraram nesse bloco junto. Então, ficaram assim, ASEAN, os 12 países, mais 3, que é a China, o Japão e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é extremamente rica, né? E mais os Estados Unidos. Então, ficou um conjunto dos seus ASEAN e grupos afiliados fazendo parte desse contexto a partir de 1990, no final dessa Guerra Fria, né? Agora, em 2016, na cúpula realizada na cidade Vientiane, em 2016, os países membros, Laos e alguns convidados discutiram dentre os assuntos relativos ao desenvolvimento do bloco o impasse territorial que envolvia o quê?
os países que formam o ASEAN, no caso os 12, e a China, na disputa territorial do Mar da China Meridional. Então, esse complexo surge nesse período de 2016 para discutir relacionado a esse Mar da China Meridional, que esses países que fazem parte do contexto da ASEAN pudessem transitar com as próprias mercadorias. Ao você observar na página 35, pegue lá o seu livro na página 35, na apostila, e aí nós podemos observar a questão da página 35, que temos, por exemplo, os países que fazem parte desse complexo. Então você pode observar que nós temos Myanmar, Laos, Vietnã, Filipinas, Brunei, Singapura, Indonésia, Malásia, Camboja e Tailândia, né? 10 países que você tem aqui, ó, 10 países nesse contexto. Mas só que se você contar, tem 10 bandeirinhas que fazem parte do contexto do ASEAN. Mas temos o Papua Nova Guiné, que ela está um pouco mais aqui abaixo do mapa, e aqui na região temos o Timor-Leste. Papua Nova Guiné, infelizmente, não ficou nesse mapa que você pode observar. Agora, observando o mapa também da página número 35, você pode observar ali, ó, membros da ASEAN. Quais são os países que fazem parte daquele contexto? Aí tem o ASEAN mais 3. Aí tem a Cúpula do Leste Asiático. Aí tem os candidatos para participar do ASEAN. São os países observadores. E também nós temos o Fórum Regional do ASEAN. Então você vê que esse ASEAN, apesar de ser um bloco novo, ele tem um grande conjunto de países, tais como da América, Canadá e Estados Unidos. Temos alguns países do mundo europeu. Temos a Rússia, temos a Mongólia, China, Paquistão, a Índia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Myanmar, Laos, Vietnã, Camboja, Nova Zelândia, assim por diante. Eu falei Coreia do Norte porque a Coreia do Norte queria introduzir fazer parte desse bloco, mas pela questão do próprio sistema político ainda não tiveram o acesso à questão do ASEAN. Okay? Vamos agora para o outro bloco que nós chamamos de bloco econômica, União Europeia. E a União Europeia, né, ele é o maior, a União Europeia pode ser considerada o bloco regional de maior homogeneidade econômica e social do mundo. E também com a população chegando a superior a 510 milhões de habitantes e 4 países que fazem parte desse contexto do G7, né? Como, por exemplo, temos a Inglaterra, né? Temos a França, temos a Alemanha e temos a Itália, que pertence a esse grupo do G7, que são países poderosos a nível econômico, né? Que são os poderosos que são voltados aos grupos dos países mais industrializados do mundo a nível econômico. Agora, nós podemos observar, fazendo uma síntese do histórico da União Europeia. A partir de 1945, com o agravamento das crises econômicas e políticas, das guerras da Europa após guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e nessa vivência da Guerra Fria, o mundo se encontrava dominado por quem? Pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Então, nesse período, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra Mundial, em tese, né, eu falei em tese porque depois o mundo se torna bipolar, sendo controlado por 2 polos mundiais, como é o caso dos Estados Unidos, liderando todo o mundo capitalista, e o ex-União Soviética, liderando todo o sistema socialista. E isso vai ocorrer no período de 1945, após essa data. Agora, em 1950, foi assinado um tratado em Paris para
competir com essas potências. Competir com o quê? Com a potência do mundo capitalista norte-americana e o mundo socialista, União Soviética. E para promover a paz entre os países europeus. Foi então assinado um tratado, né? Esse tratado dessa comunidade do carvão e do aço, né? Comunidade do carvão e do aço, chamado SECA. E a início foram então participando desse grupo da comunidade do carvão e do aço, chamado SECA, os seguintes países, no total de seis países. 6 países, tais como Alemanha, a Itália, França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, no caso Países Baixos, a Holanda. Então a Alemanha fazendo parte do contexto do G7, a Itália o G7 e a França do G7. Então você vê essas 3 grandes potências fazendo parte desse contexto dos países mais ricos do mundo industrial fazendo parte do G7. E aí então surge então o SECA com esses 6 países originalmente formando toda a estrutura do SECA. Mas temos no período da Guerra Fria, nesse período da Guerra Fria, ocorreu o quê? Estabeleceu um mercado único com a criação da Comunidade Econômica Europeia, chamado CEE. Então, no período de 1950, nós tivemos o início da Comunidade do Carvão e do Aço, chamado SECA. E depois, em 1900, a partir de 1970, 80, nós entramos nesse processo da CEE, Comunidade Econômica Europeia. E depois nós temos também um outro espaço que é voltado para 1957, que foi a criação do Mercado Comum Europeu. Né? Então aí você vê assim que o início de toda a União Europeia foi em 1950, chamando o quê? Comunidade do Carvão e do Aço, com 6 países, Alemanha, Itália, França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. No período da Guerra Fria, então, essa instituição chamada Comunidade do Carvão e do Aço foi substituída pelo CEE, Comunidade Econômica Europeia. E depois, em 1957, nós tivemos o Mercado Comum Europeu. Tudo nesse período do processo chamado a Guerra Fria, né? Então você vê que já recebeu vários nomes essa União Europeia, chamando-se então primeiramente a SECA, depois CEE e o Mercado Comum Europeu. Continuando, nós podemos observar que em 1960, na década de 1960, foi de contestações e de protestos estudantis da França, pela questão da liberdade econômica, liberdade administrativa, liberdade política, e foi um período, principalmente cultural, a contracultura se espalhou pelo mundo todo, dando origem da França para o mundo, o chamado a contracultura. Em 10 anos, houve também importantes progressos na área econômica, de 1960 a 1970. E os países que compunham o mercado comum, que nós citamos, que foi criado a partir de 1957, avançaram em suas negociações, eliminando as tarifas alfandegárias, estabelecendo o que? Um controle eficiente da produção da agricultura, o governo dando apoio para os agricultores, semente selecionada, adubo, fertilizantes, máquinas auxiliadas pelo governo para o aproveitamento da agricultura e também da pecuária. E os resultados dessa ação foram muito positivos. Então, o governo nesse período de 1960 até 1970 foi um período que o mercado comum europeu cresceu demais através do processo desse período de contracultura, mas a Europa cresce na questão econômica,
principalmente na economia primária, agricultura, pecuária, e esse desenvolvimento foi crescendo tão forte que se tornou uma questão positiva para o mercado comum europeu nesse período de 1960 até 1970. E o que ocorre em 73? Atraídos então pelo esse grande desenvolvimento da agricultura, pelo esse grande desenvolvimento da pecuária, sendo pontos positivos, resultando em bons resultados, novos países passaram também a integrar ao bloco chamado Mercado Comum Europeu. E isso foi ocorrer o quê? Em 1973, como por exemplo a Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, elevando então o número, que antes era 6, para 9 países que vão fazer parte desse contexto do Mercado Comum Europeu. Como foi citado, Alemanha, Itália, França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, 6 países, e depois adentro, em 73, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, formando então mais 9 países, totalizando esse grupo. Logicamente que essa estrutura foi aumentando cada vez mais no bloco econômico Mercado Comum Europeu. Agora, em 1979, foram destinadas grandes somas em recursos para melhorar o que? A infraestrutura, tanto da agricultura, da pecuária, da indústria, da atividade terciária, e fomentar o que? Empregos nas áreas mais pobres dos países do bloco. Ou seja, então nós vamos auxiliar os países que são pobres dentro desse contexto de 9 países para ter um grande crescimento de um bloco ser forte. E aí, em 79, os cidadãos passaram o quê? A eleger os seus próprios representantes, deputados, para o Parlamento Europeu. Isso, então, em 79, então, essa proposta foi para que os países que faziam parte desse contexto e que tivessem áreas de pessoas pobres poderiam ser auxiliadas, então, pelo Parlamento Europeu. Em 1986, nesse ano, criou-se, então, o Mercado Único, com a assinatura do Ato Único Europeu, com a finalidade do que? De se extirpar todos os entraves que impediam a livre circulação da mercadoria. Então, os países começaram a circular dentro desse bloco do mercado comum, a proposta de ter os produtos sendo circulado entre todos eles. Agora, em 1990, a década de 1990 também foi marcada por muitos espaços, como ocorreu lá em 1960, marcada pela decisão da instalação do mercado único, com a implantação do quê? Das 4 liberdades. E o que foram essas 4 liberdades que nós podemos colocar? Essas 4 liberdades são propostas como a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. E isso então deu o quê? Com essa liberdade para o grande crescimento, por exemplo, do bloco do Mercado Comum Europeu. Agora, nós temos o Tratado de Maastricht. Ainda nessa década, destacou-se a implantação do Tratado do Maastricht, ou Tratado da União Europeia, assinado em 1993, colocando esses 4 itens, essas 4 liberdades, como livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, formando parte do Tratado de Maastricht. Continuando, nós podemos observar que em 1993, então, foi assinado esse Tratado da União Europeia, criando então uma única moeda chamada o euro, caracterizado por um sistema monetário forte que compete com o dólar estadunidense. Logicamente, em 1995, nós tínhamos então, já sai da Comunidade do Carvão e do Aço, chamado SECA, depois vai para o grupo chamado CEE, Comunidade Econômica Europeia, depois vai para o MCE, Mercado Comum Europeu, e através do Tratado de Maastricht foi criado o Tratado da União Europeia em 1993, chamando hoje União Europeia. E em 1995, então,
15 países fazem parte desse contexto. São eles: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha. 5. Finlândia, França, Grécia, Países Baixos e Irlanda. 10. Itália, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Suécia, formando então 15 países que fazem contexto do sistema chamado União Europeia. E os países que participam da União Europeia devem adotar o quê? Todos os procedimentos democráticos de um estado de liberdade. E aí quando se fala o que é esse estado de liberdade, é o estado de direito, né? Nossa, estado de liberdade, estado de direito, sim. Esse direito é o respeito aos direitos do cidadão por meio de normas jurídicas. E o Estado visto como pessoa jurídica segue uma Constituição soberana que regula o poder público. Então esse estado de liberdade vai promover o que nós conhecemos o estado de direito para participar do complexo da União Europeia. Agora, em 2004, inúmeras vantagens foram surgindo, vantagens econômicas, vantagens sociais, e alguns países que pertencem à Europa, em 2004, eles adentram na Europeia, como por exemplo Chipre, né, a Eslováquia, que era antiga chamada República Tchecoslováquia, né, do sistema socialista, Eslovênia do sistema socialista, Estônia do sistema socialista, Hungria do sistema socialista, Letônia, Lituânia, são todos países socialistas, né? Malta, isso não tinha nada a ver com socialismo, Polônia socialismo, República Tcheca socialismo, todos os países, eles já que eram do sistema socialista, eles vão fazer parte dessa União Europeia a partir do ano de 2004. Agora, em 2007, nós podemos observar que também alguns outros países também fazem parte desse complexo, como por exemplo a Bulgária e a Romênia. Quando eles saem desse sistema chamado socialista, acabando com essa estrutura, eles também pedem o acesso ao bloco econômico da União Europeia e fazem parte a partir de 2007 de janeiro. E também em 2013 nós também temos um outro complexo de outro país, que é o país da Croácia. E assim o que acontece? Esses países que pertenciam ao antigo sistema socialista, que eram liderados pela ex-URSS, agora a partir de 2004 e 2007 e 2013 adentram ao bloco da União Europeia, prefazendo então um conjunto dos países que eram chamados socialistas e fazem parte desse contexto. Agora, em 2016, né, nesse período aí, a União Europeia totalizava o que? 28 países. Entretanto, além dos candidatos em processo de adesão, tem alguns outros países que querem fazer parte desse complexo, como por exemplo a Turquia ainda não tem aí, você pode observar que não entrou nesse contexto ainda. Então, alguns, como a Turquia e alguns países que pertenciam ao sistema do socialismo, ainda não adentraram nesse sistema, estão esperando ver se são aprovados, né? E 28 países que nós temos. E essa adesão faz com que alguns países queiram fazer parte do processo. E também nós estudamos, né, em aulas anteriores, não vou agora entrar em detalhes, porque já estudamos isso em modos passados, sobre a respeito da saída do Reino Unido do bloco. E aí sabemos que já está totalmente certo. Em 2021, eles já não fazem mais parte do contexto da União Europeia. Também podemos observar também alguns problemas que estão surgindo nesse processo todo da União Europeia. Nesse mesmo ano, em 2016, intensificaram os problemas relacionados a ataques terroristas e a crise dos refugiados,
situações causadas pelos conflitos no Oriente Médio, além da violência, a instabilidade econômica e política de alguns países também abalou consideravelmente a estrutura da União Europeia pela entrada desses imigrantes e refugiados do Oriente Médio para a União Europeia. Na próxima aula, vamos conversar com vocês sobre o CADC e ANCERTA, que é outro bloco econômico. Nós estamos fazendo uma linha geral da estrutura dos blocos econômicos que controlam praticamente a economia de cada parte continental. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua cooperação, que Deus possa abençoar você. Curta sempre esses vídeos que nós estamos fazendo e que Deus possa estar presente constantemente na sua vida. Vamos finalizar com uma oração? Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas até o prezado momento. Que a tua paz, teu amor, teu carinho esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e possamos sempre sentir a presença de Jesus Cristo no nosso coração. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E até o próximo encontro, quando nós vamos terminar com os nossos blocos econômicos. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar. Até o próximo encontro. Obrigado. Fui.